Gênesis capítulo 37. A história de José, a partir do versículo 23 até o versículo 28. Depois a gente vai para o capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8. Então, primeira passagem é Gênesis 37, de 23 a 28. Que diz assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Capítulo 45 de Gênesis, do primeiro versículo ao versículo 8. 23 anos depois, eu virei 4 folhas da Bíblia, mas na verdade 23 anos haviam se passado. Capítulo 45, versículo 1 ao versículo 8. 23 anos depois. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Somente até aqui, vamos orar. Senhor, eu virei 5 folhas da Bíblia, Pai, e 23 anos se haviam passado. Para nós é fácil lermos a história desse homem hoje e aprendermos com a história dele. Mas com certeza não foi fácil para ele esperar durante tantos anos, suportar o cárcere, suportar a escravidão, suportar a ausência da família, a distância, suportar a mágoa que ele carregava no coração. Senhor, o que eu te peço nessa noite é que o teu Espírito Santo, que está aqui em nós, se manifestando no meio da igreja, no meio do corpo, trazendo saúde, trazendo finalidade e objetivo, possa concluir a obra dele aqui nessa noite através da palavra. Porque o Senhor criou pela palavra, pela tua palavra, céus e terra foram criados, Senhor. E que a tua palavra possa nessa noite criar um espírito novo em nossos corações, Senhor. Uma disposição nova, possa criar um ânimo novo. Que a tua palavra, Senhor, possa romper cadeias, quebrar, Senhor, amarras antigas, possa trazer liberdade e perdão, Senhor. É o que eu te peço. Que a tua palavra e o teu espírito, a água e o espírito, possam hoje criar no coração da tua igreja, dos teus filhos, do teu corpo, Senhor, aquilo para o qual ela foi destinada, o propósito teu para cada um de nós. Eu peço que seja assim, eu creio que será assim, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Queridos irmãos, o texto que a gente acabou de ler fala sobre a história de José. Eu já devo ter pregado muitas vezes sobre a história desse homem, e eu acho que na Bíblia, exceto a história de Jesus Cristo, não há uma outra história tão espetacular como a desse rapaz, que aos 17 anos foi vendido como escravo para os ismaelitas, pelos próprios irmãos dele, que o invejavam, porque o pai o amava mais que aos irmãos. E esse rapaz, aos 17 anos, vendido pelos próprios irmãos como escravo aos ismaelitas, passou os 23 anos seguintes da sua vida numa terra estrangeira. José passou pela escravidão, José passou pela prisão, até que finalmente José foi promovido ao cargo de administrador geral do Egito, aos 40 anos de idade. José foi extremamente amado pelo pai. A Bíblia diz, no início da história, capítulo, se não me falha a memória, 37 ou 38, que porque Jacó teve José quando ele já era idoso, ele se apegou de uma maneira muito especial ao filho. E a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que aos seus outros 11 filhos. Ou seja, José foi extremamente amado por seu pai. Mas da mesma medida em que ele foi extremamente amado pelo pai, ele foi extremamente odiado pelos seus irmãos, pelo mesmo motivo. Engraçado, né? Como a gente pode ser amado e odiado pela mesma razão. Interessante, né? A gente pode ser amado e odiado pelo mesmo motivo. Ele foi amado pelo pai e ele foi odiado pelos irmãos pela mesma razão, porque ele era o preferido do pai. Durante os anos de cativeiro no Egito, José acreditou que os motivos pelos quais ele havia passado por tudo aquilo, ele foi vendido como escravo aos ismaelitas, foi parar na casa de um egípcio chamado Potifar. Ali ele foi até muito bem tratado, porque José era uma pessoa aplicada, e aquele homem tratava ele com bondade, deixou José encarregado da casa dele, mas a esposa daquele homem era uma mulher promíscua, e uma mulher que sentiu atração sexual por José, tentou atacar, na verdade ela atacou José, né? Ela tentou forçar com que José tivesse relações sexuais com ela, não conseguindo, ela mente para o marido e diz que ele a havia atacado, ou seja, José vai parar numa prisão, fica ali décadas naquela prisão, até que finalmente, por causa da obra e do propósito de Deus na vida dele, ele sai da prisão, ele revela o sonho que Faraó teve, e então Faraó o coloca como encarregado geral do Egito, para que pelos anos seguintes José administrasse toda a produção de trigo daquele país. E assim aconteceu. Entretanto, durante esses anos de cativeiro no Egito, José acreditou que os motivos pelos quais ele havia passado por tudo aquilo eram o ódio e a inveja dos seus irmãos. Mas no final da história, José descobre que tudo que ele tinha passado, afinal de contas, tinha sido um plano de Deus para a vida dele. O sonho que ele teve aos 17 anos e que foi o estopim de toda a trama que os irmãos teceram contra ele, que sonho foi esse? José teve 2 sonhos aos 17 anos. No primeiro sonho, ele via 11 feixes de trigo que estavam enrolados. O trigo ele é ceifado e ele é enrolado, como assumindo a forma de um feixe, e ali ele é deixado à margem para ser recolhido e continuar então a ser trabalhado. E ele no sonho viu que haviam 12 feixes de trigo, representando ele e os seus 11 irmãos. E 11 feixes se dobravam e reverenciavam um daqueles feixes, que era ele.
Ele contou o sonho para os irmãos e os irmãos o odiaram, porque entenderam que esse sonho demonstrava que José queria, era o que eles pensavam, ser maior do que eles. Depois José tem outro sonho. Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E ele foi contar o sonho para o pai, para Jacó. E Jacó se assustou com aquele sonho e disse para ele: José, você acha que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de ti? E aí a Bíblia diz que Jacó passou a meditar sobre o sonho que José tinha tido. E por causa desses dois sonhos, o ódio dos irmãos se acirrou. E os irmãos, então, começaram a tentar encontrar um jeito de acabar com José. Foi o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, quando eles encontram José. Na verdade, Jacó tinha mandado José ir ao encontro dos irmãos que estavam apacentando rebanhos numa outra região. E José se perdeu no meio do caminho, pediu orientação a uma pessoa que estava no caminho, essa pessoa o orientou, aí ele se aproxima dos irmãos. À distância, quando os irmãos o veem, e veem que é ele, decidem, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos matá-lo. A gente mata ele, aí a gente pega o sangue de um animal, joga na túnica dele, devolve a túnica para o pai dele, dizendo: uma fera selvagem devorou José no meio do caminho. Mas aí eles não conseguiram fazer isso, porque esse não era o plano de Deus, mas venderam José como escravo aos ismaelitas, para finalmente José parar no Egito. O sonho que José teve aos 17 anos fez com que os irmãos o odiassem ainda mais. Na verdade, o sonho havia mostrado apenas uma parte pequena do plano de Deus. A autoridade e o domínio que Deus traria para a vida de José se estenderiam muito além da família dele. Esse é outro ponto interessante. No sonho, José viu que Deus daria autoridade a ele sobre a família dele. Mas isso era só uma parte do plano de Deus. Porque, na verdade, a autoridade e o domínio que Deus daria a José seria muito além da família dele. Seria muito além das fronteiras do lugar que ele habitava. Afinal, ainda havia muita coisa para José descobrir depois que Deus deu a ele aqueles dois sonhos. E essa é a mensagem dessa noite. Ainda tem muita coisa para você descobrir. Esse é o propósito de Deus. Ainda tem muita coisa para você descobrir. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Uma mensagem que fala de sonhos, que fala sobre aquilo que a gente ainda precisa descobrir. Será que você já descobriu tudo que Deus quer que você descubra? Será que eu já descobri tudo que Deus quer que eu descubra em relação à minha vida? Em relação aos propósitos que Ele tem para mim? Em relação ao que Ele designou que aconteça comigo? Aquilo que Deus fez na vida de José é uma inspiração para todos aqueles que acreditam que a vida é mais do que pagar as contas no final do mês. Que a vida é mais do que simplesmente sobreviver um dia após o outro. Que a vida é um tempo de oportunidades. Que a vida é um tempo para sonhar e para realizar os sonhos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Ou seja, que a vida é um lugar onde sempre ainda temos muito para descobrir. Essa é a mensagem central para nós aqui nessa noite. Ainda há muito para descobrir. Agora,
Como é que se dá esse processo de descoberta nas nossas vidas? E aí Deus foi me mostrando que quando Ele faz uma promessa para uma pessoa, quando Ele dá um sonho para aquela pessoa, que é o que Ele fez com José, deu um sonho para ele, deu um propósito de vida. Havia, em relação àquele sonho ou em relação àquele propósito, o ponto de vista de José e o ponto de vista de Deus. É como se imagina que o sonho que Deus deu para você viver, imagina que o propósito da sua vida fosse esse vaso de flores artificiais. Existe o olhar de Deus e o seu olhar. Deus olhando do ponto de vista dele, da perspectiva dele, e você olhando da sua perspectiva, do seu ponto de vista. O vaso é o mesmo, o propósito é único, estabelecido pelo Senhor, mas Deus olha para aquele propósito do ponto de vista dele, e nós olhamos para o propósito do nosso ponto de vista. E aí eu quero falar dessas duas perspectivas, dessas duas formas da gente enxergar o que Deus tem para a gente. Primeiro, eu quero falar do ponto de vista de José. Como é que José olhava para o sonho da vida dele? E aí eu pedi a Deus que me desse uma imagem, porque às vezes a imagem permite que a gente compreenda melhor o que está querendo ser dito. Eu fico imaginando José olhando para o sonho da vida dele, o sonho que Deus tinha dado para ele. Aí eu imagino um belo jovem de 17 anos, forte, bonito, robusto, no vigor da sua juventude, usando uma linda túnica presenteada pelo seu pai. Se eu trouxesse para os dias atuais, eu diria então que eu imaginaria José, um belo jovem de 17 anos, vestindo aí o quê? Uma calça, me ajudem? Louis Vuitton? É isso mesmo? Me ajudem, homens. Hã? Cordãozão de ouro, daquele de rapper, relojão. Hã? É um bicho. Me ajudem, Henrique, você que está mais próximo dessa faixa etária. Um belo jovem de 17 anos nos panos, como é que seria hoje? Uma calça? Hã? Calça saruel. Isso aí, uma calça saruel. E a camisa? Uma camisa? Cavaleira, isso aí. Relógio? Hã? Invicta, rapaz. Eu perguntei para a pessoa certa. Tênis. Nike. Pronto, imagina a cena. É legal, né? Como é a perspectiva. Dudu vem com relógio de ouro, cordão de ouro. Dudu, valeu pela tentativa. Ele foi descongelado hoje. Muito bom, Dudu, valeu. Essa é a perspectiva do jovem, olhando para o sonho dele. Deus me deu um sonho que eu vou ser grande. Me deu um sonho que eu vou ser o maior da minha casa. Eu estou lá com meu relógio Invicta, meu tênis Nike, minha camisa cavaleira, minha calça saruel. Isso aí. Quando Deus deu a José os dois sonhos, enquanto ele ainda estava na casa do seu pai Jacó, sonhos que nitidamente mostravam que Deus tinha um plano na vida dele, que o transformaria no líder da sua própria família, o líder do seu clã. O que José deve ter pensado?
Ou melhor dizendo, como José deve ter imaginado que esse sonho se realizaria? Qual era o ponto de vista dele? Não podemos afirmar com certeza, porque a Bíblia não descreve as impressões de José em relação à realização do seu sonho, mas podemos presumir algumas coisas a partir da história daquele momento. José era um rapaz de 17 anos, extremamente amado por seu pai. As atividades de José consistiam em se manter próximo aos irmãos e avisar o pai sobre tudo que os irmãos faziam. José era um típico jovem judeu, provinciano, que vivia para a família dele. Eu não penso estar errada se eu suspeito que, do ponto de vista de José, a realização daqueles sonhos se daria num processo natural, onde ele simplesmente se tornaria o líder do clã dele, vestido com a túnica dele, confortavelmente guardado pelo pai. Ele poderia simplesmente estar esperando que um dia Jacó reuniria a família toda e diria: olha, agora o líder será José. Vocês obedecerão a ele. Ele será o líder da nossa família, ele será o líder do nosso clã. Porém, que grande surpresa deve ter tido José, deve ter sido para José descobrir que o caminho da realização daqueles sonhos seria bem diferente do que ele havia imaginado. Arrancaram a calça saruel dele, arrancaram a camisa invicta, ou a camisa cavaleira, arrancaram o relógio invicta dele, arrancaram o tênis dele, Nike, jogaram ele num poço seco, onde provavelmente ele passou uma noite, sem saber o que aconteceria com ele, para no dia seguinte, quando passava a caravana de ismaelitas, eu não sei se no dia seguinte ou no mesmo dia, não sei quanto tempo se passou, aquele menino que até então tinha sido tão bem tratado, passaria a viver de forma escrava, passaria a ser um escravo na casa dos outros, dormindo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa, apanhando pra caramba, sendo humilhado e simplesmente tendo que obedecer a tudo que os outros queriam dele. E nós? Como temos imaginado a realização dos sonhos de Deus para nós? Qual é o nosso ponto de vista? Será que hoje há pessoas aqui surpresas com o caminho que as promessas de Deus tomaram na sua vida? Será que hoje aqui há pessoas que até mesmo pensam em desistir dos sonhos por conta das enormes surpresas no caminho da realização? Porque como é a realização do ponto de vista de Deus? E aí eu pedi a imagem. Qual é a imagem, Senhor, do teu ponto de vista? Do ponto de vista de Deus, a imagem da realização do sonho é um jovem de 17 anos, assustado, jogado num poço sem água, sem comida e sem a sua linda túnica. Do ponto de vista de Deus, a realização do sonho começa dentro de um poço. Estranho, né? Estranho. José foi brutalmente tratado por seus irmãos. Eles o pegaram, o lançaram no poço e o venderam como escravo por 20 peças de prata para os ismaelitas. Mas foi nesse exato momento que começou a realização do sonho. Foi depois que ele perdeu a túnica. Foi depois
que ele foi brutalmente tratado pelos irmãos. Tinham ciúme da túnica dele, exatamente. Que maneira estranha, né, Leir? De se começar um sonho tão grandioso. Será que aconteceu contigo? Será que aconteceu comigo? Será que acontece contigo? Será que acontece comigo? Deus dá um sonho pra gente e a gente bota a nossa calça saruel, a gente bota a nossa camisa cavaleira, a gente bota o nosso melhor e diz, agora eu vou arrebentar. E de repente, pum, um poço no meio do caminho. Ui. Então acabou o sonho. Então não há mais esperança. Então Deus mudou de ideia. Então eu estava enganado. Então não vale a pena. Então é uma grande bobagem. Não. É o começo. É o começo de uma grande história de sucesso. É o começo de uma virada espetacular, que vai levar esse garoto muito mais longe do que ele podia imaginar nas melhores noites e nos melhores sonhos da vida dele. A túnica dele, a perspectiva dele só podiam mantê-lo na casa dele. Mas a perspectiva estranha de Deus, a perspectiva que às vezes a gente não compreende da parte de Deus, vai levar esse garoto muito além do que ele podia imaginar. Que maneira estranha de se começar um sonho tão grandioso. Quando Deus deu o sonho, José viu o final do sonho. Porque se José tivesse visto o início do sonho, o poço sombrio no deserto, será que José teria continuado a acreditar? Será que se Deus tivesse mostrado para você, você que começou algo dirigido por Deus, e você estava tão animado, você estava tão esperançoso, e Deus te fez uma promessa, e você começou, mas de repente um poço apareceu no meio do caminho, e você começou a dizer, meu Deus, e agora? Será que se Deus tivesse te mostrado esse poço logo de cara, você teria continuado? Eu teria continuado? Não. Do ponto de vista de Deus, os sonhos podem começar dentro de poços sombrios, dentro de situações estranhas e assustadoras, porque Deus tem uma grande obra dupla para realizar quando Ele dá um sonho a alguém. Deus ia usar José para salvar a humanidade. Mas Deus também ia usar esse propósito para salvar José. Deus queria transformar a humanidade, evitando que milhões de pessoas morressem de fome. Mas Deus também queria transformar José num homem que aprendeu a lutar por seus sonhos, num homem que aprendeu a perdoar, num homem que aprendeu a esperar no Senhor. Porque o homem só consegue ser grande se ele for grande de dentro para fora. De dentro para fora. Um homem que consegue perdoar os irmãos que tinham tentado matar ele. Não é um homem qualquer. Deus não queria só um administrador. Deus pode usar qualquer pessoa para administrar trigo. Deus queria um homem com fibra. Um homem com caráter. Deus queria um homem fiel. Deus queria um homem bom. E para isso precisa de poço. Entendem? Deus queria evitar que milhões de pessoas morressem de fome, mas Deus também queria transformar José.
Com relação aos 7 anos de fome que viriam sobre a humanidade, bastava um homem que fosse honesto e inteligente o suficiente e que se colocasse à disposição de Deus. Um homem que fosse fiel aos seus líderes, um homem que fosse fiel àquilo que administrava, um homem que não se deixasse corromper pela ganância, um homem que fosse firme e consistente e, principalmente, um homem que fosse guiado por Deus. Mas como é que se fabrica um homem assim? A gente elege políticos evangélicos que ficam 20 anos dentro das igrejas, pregando no púlpito, eles chegam lá e roubam igual aos outros. Como é que se fabrica um homem assim? Em púlpito? Em microfone? Não. Homens e mulheres assim são fabricados em poços sombrios no deserto. Homens e mulheres assim são produzidos depois de passarem por coisas difíceis. Entende? Por que às vezes o teu sonho tem que passar por um poço? Por uma região sombria, esquisita, estranha. Porque Deus está te tornando um grande homem, uma grande mulher. Deus queria transformar um menino de 17 anos, apegado ao pai, um menino que talvez fosse dependente daquela relação com o pai dele, um menino que não tinha conhecido o mundo ainda, um menino que tudo que ele conhecia era a casa do pai dele, a proteção do pai dele. Deus queria transformar esse homem num homem corajoso, num homem ousado, num homem que falasse com reis cara na cara. Um homem que tivesse coragem suficiente de dizer para um rei assim: eu vou orar e Deus vai me dar a interpretação do teu sonho. Um homem que não se corrompeu, um homem que não vendeu trigo mais barato e mais caro e embolsou uma parte do dinheiro. Um homem que foi justo e honesto. Por quê? Porque comeu o pão que o diabo amassou na cadeia e sabe o que é passar fome. Entendeu? Sabe o que é ser pobre, sabe o que é miserável, sabe o que é não ter ninguém para rogar por ele, sabe o que é ser esquecido. Então ele se lembra dos esquecidos agora, porque um dia ele também foi esquecido pelas pessoas. Você chegar lá na presença do rei, que você estiver servindo o vinho ao rei, lembra de mim, fala para ele, me tirar daqui. Tu lembrou? Nem o copeiro. Até que o rei sonha, Faraó sonha. E aí ninguém consegue desvendar o sonho. Aí o copeiro diz: olha, tem um camarada lá na cadeia que sabe interpretar sonhos. Essa é a palavra de Deus para nós, para mim, para você. Palavra que eu preciso lembrar sempre, sempre que um poço se apresenta na minha vida. Lembrar que os sonhos de Deus, na perspectiva dele, começam nos poços. Eu gostaria que sempre começasse nas túnicas, que sempre começasse de uma forma que não me colocasse em risco, que não me exigisse muito. Mas não é assim que Deus produz perdoadores. Não é assim que Deus produz caráteres aprovados. Não é assim que Deus produz gente do bem. Gente do bem é produzida em poço.
Uma coisa é certa. As promessas de Deus são infalíveis. O que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. E nada e ninguém pode mudar isso. A promessa de Deus na minha e na sua vida tem uma perspectiva dupla. É aquilo que eu vou fazer em nome dele para os outros e é aquilo que vai acontecer na minha vida enquanto eu trabalho para ele pelos outros. Da minha perspectiva, os sonhos sempre começam em belas praias paradisíacas. Mas da perspectiva de Deus, nem sempre. Elas começam, muitas vezes, numa cruz. Eu li uma vez num livro que falava sobre perdão. Deus está tocando muito meu coração para falar sobre perdão agora. E nesse livro, o autor ele foi brilhante, ele foi iluminado quando ele, referindo-se a José, nessa parte final que eu li para nós, no capítulo 45, quando José, ele vê os irmãos, e os irmãos não o haviam reconhecido ainda, e ele sai para um aposento ao lado, e ele começa a chorar, e ele chora tão alto, que os próprios empregados do palácio se assustam, e dizem, o que está acontecendo com José? Ele está gritando, ele está chorando. E esse autor, ele comparou o choro de José, o grito de choro de José, com o barulho de um homem perdoando. Tremendo, né? Que choro é esse? É o som de um homem perdoando. Você precisa perdoar alguém? Realmente você perdoou? Você perdoou aquelas pessoas antigas da sua vida? Aquelas que você não vê há 10, 20 anos? Aquelas que você preferiu cortar da sua vida? Porque eu fiz essa pergunta para Deus durante essa mensagem. Por que José não procurou a família dele? Ele já era administrador no Egito há alguns anos. Ele não era mais escravo. Ele podia ir para onde ele quisesse. Ele podia ter voltado a Canaã para rever os pais, para rever os irmãos, para acertar as contas. Mas ele não foi. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que José tinha cortado essas pessoas da vida dele. E ele estava vivendo bem, achando que estava vivendo bem com essa condição. Mas Deus não queria isso. Fez os irmãos irem até ele. Se Maomé não vai até a montanha foi até Maomé. E eles foram até José. E aí foi quando José viu quanta mágoa ele ainda carregava no coração dele. Talvez nem ele mais tivesse noção, ou nem ele mais fazia contato com aquela mágoa e com aquela raiva, estava encoberto. Precisamos ser livres. De toda raiva, de toda mágoa encoberta. E então, teremos certeza que o propósito de Deus será plenamente realizado nas nossas vidas.
Só depois que ele perdoou os irmãos é que ele entendeu o projeto de Deus na vida dele. Até aquele momento ele estava ali, ele estava fazendo o que Deus tinha dito para ele fazer, ele estava feliz, ele tinha casado, ele já tinha tido até 2 filhos. Ele estava vivendo a vida dele numa boa. Mas ele ainda não tinha entendido tudo. Faltava uma peça do quebra-cabeças, a mais importante, entender que não tinha sido os irmãos, tinha sido Deus. Foi você, né, Deus? Foi você que me trouxe para cá, né? Tá bem. Foi você. Tudo resolvido. Tudo resolvido. A humanidade já estava salva. Tinha trigo suficiente para todo mundo. Mas faltava salvar José. Dele mesmo. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus Cristo. Vou chamar os músicos. E gostaria muito de orar com você nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. Um plano. Que Deus deseja, através de você, realizar grandes feitos. E através dessas realizações, transformar o seu interior. José precisava, eu creio, ser livre daquela dependência que ele tinha do pai dele. José era muito dependente de Jacó. José vivia sob a dependência de seu pai. Isso para ele funcionava, mas não funcionava para os propósitos que Deus tinha na vida dele. Às vezes é assim que acontece com a gente. Nós temos traços da nossa personalidade que funcionam para nós, mas não funcionam para o projeto que Deus tem para nós. Então a gente precisa ser transformado. Se somos pessoas dependentes, precisamos nos tornar independentes, dependendo apenas do Senhor. Se somos inseguros, precisamos nos tornar seguros, confiando no Senhor. Se somos seguros demais, ao ponto até de um pouco arrogantes e soberbos, precisamos nos tornar um pouquinho inseguros, um pouquinho dependentes de Deus, com menos arrogância, com menos soberba, aliás, com nenhuma arrogância, com nenhuma soberba. Qual é o traço em nós que precisa mudar? Se somos pavio curto, explodindo por qualquer situação, irritados, agressivos, está funcionando para a gente, mas não funciona para o projeto de Deus. Precisamos que o nosso pavio seja muito mais longo. Precisamos orar e dizer: Deus, aumenta o meu pavio. Me dá um espírito dócil, me dá um espírito brando, me dá um espírito pacificador, Deus. Me dá um espírito não contencioso, que não contende. Se somos apáticos, não temos força para lutar pelas coisas, isso pode estar funcionando para nós, mas não funciona para o projeto de Deus. Precisamos que Ele nos dê força, garra, coragem, ousadia.
para a gente terminar os projetos, para a gente concluir os sonhos, para a gente ir à luta. Se você quer orar comigo nessa hora, enquanto nós cantamos, e dizer: Deus, eu creio que tem um propósito teu para a minha vida. E eu quero pedir nessa noite que o Senhor me transforme para que eu consiga, Senhor, alcançar e realizar o teu propósito. Eu me coloco na tua presença, Senhor, crendo que as tuas promessas são infalíveis e que o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Agora, trabalha em mim, Deus. Trabalha em mim. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha em mim. Se você quer pedir a Deus que trabalhe em você, saia do seu lugar, para que você possa descobrir o que você ainda tem que descobrir, porque há muito para ser descoberto ainda.